E aí pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com Need for Speed Pro Street e hoje vai ser um vídeo bem diferente. Isso porque, devido ao desempenho da série no canal, e com certeza vocês gostaram tanto na série normal quanto tudo que dá nos carros do game, resolvi trazer aqui nesse vídeo uma série de fatos e características sobre o Pro Street. Bem, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bem, primeiramente respondendo a uma pergunta que repercute na internet sobre esse game é a seguinte: Need for Speed Pro Street é Need for Speed? Bem, para responder essa pergunta, vamos pegar os jogos da franquia Need e analisar cada um deles. Bem, se você parar para analisar, verá que cada um desses games possuem características diferenciadas uns dos outros, o que tornam esses games marcantes, como por exemplo o Need for Speed Underground 2, que foi marcado pela customização extrema, mesmo assim mantendo as corridas de rua do Underground 1. Fazendo um salto atemporal, vamos para o Need for Speed Nitro. Pois é, acho que vocês não conheciam esse Need. Pois é, esse Need foi lançado em 2009 para Nintendo Wii, e diferente dos outros Needs, ele é o único que possui um visual 100% cartunesco, marcado pelos grafites na parede e os designs retorcidos dos carros, além de ter também 2 mapas do Brasil. Fazendo um outro salto atemporal, vamos para o Need for Speed Payback, onde esse Need foi marcado pelas corridas de rally e as corridas no deserto, o que tornou esse Need bem marcante e com as corridas de rally bem memoráveis. Mas primeiramente, por que peguei esses 3 jogos? Bem, não é só esses 3 que você consegue notar certas características. Pode fazer a comparação você mesmo dos outros jogos da franquia Need. Vai ver que eles possuem características distintas umas das outras. Mas enfim, se você fizer a comparação entre os 3, que eu fiz a comparação, vai ver que eles possuem características distintas que tornam eles bem marcantes. Bem, às vezes sim, às vezes não. Por isso que, levando em conta as características de cada jogo, pode-se dizer que o Need for Speed Pro Street é sim, de fato, um Need for Speed, até porque ele possui uma atmosfera diferente dos outros Needs, que é a atmosfera de festival, onde o narrador fica narrando o que acontece ao longo da corrida. Isso não lembra outra franquia de jogos? Outro ponto que quero destacar sobre esse game é sobre os pontos positivos e negativos. Bem, vamos começar pelos positivos primeiramente. Bem, o primeiro ponto positivo desse game é sobre a dinâmica dos eventos. Os melhores eventos desse game são os eventos de drag, que é corridas de arrancada, onde você corre numa linha reta de cerca de 400 metros a meia milha, que é o equivalente a 800 metros, e as corridas de Speed Challenge, que são corridas na rodovia, bem desafiadoras, onde você corre em alta velocidade. E falando em velocidade, nada mais justo que mencionar a sensação de velocidade do game, que inclusive é uma das melhores do jogo. Essa sensação de velocidade dá realmente a sensação de você estar correndo a 400 por hora numa rodovia, e não a 400 por hora e a paisagem ao seu redor está estática. Outro ponto que quero mencionar aqui é sobre a customização. Para mim, a customização do Pro Street em relação ao Carbon é bem melhor que a do Carbon, até porque a função do Auto-Scoop, que é a questão de modelagem de peças, foi bem aprimorado aqui no game. Por isso, eu dou uma nota alta para a customização aqui. Mas é claro que nem tudo são flores. Pois é, vamos começar agora com os pontos negativos. Bem, o primeiro ponto que quero mencionar aqui é sobre a física do jogo. A física aqui não é das melhores, vou ser sincero. Até porque essa é a versão de Play 2, é um pouco mais simples, então vamos pegar leve aí. Se você analisar a versão de Play 3, a diferença é grande, até porque no Play 3 tem muitos detalhes que não dá nem para perceber na versão de Play 2.
Outro ponto que quero dar destaque aqui são os carros 4x4 do jogo. Cara, é meio esquisito e bom ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque quando você modifica o carro no máximo e coloca o pneu Stage 4, ele não fica na pista, ele meio que fica escorregadio. E isso é algo que achei bem esquisito nesse game. Outro ponto ruim que eu achei nos carros 4x4 são na arrancada, porque carros menos potentes como o Eclipse e o S3 não dão conta. Claro, se você fizer o ajuste, talvez você consiga fazer o carro ser solto, mas os 4x4 no drag são bem travados. E por último, um ponto que quero destacar aqui é sobre um carro por categoria. Olha, aqui no game é bom e ruim ao mesmo tempo, porque é necessário fazer um ajuste no carro para poder o carro ficar bom na categoria que ele precisa correr. Só que tem a possibilidade de poder, e infelizmente aqui no game não tem essa possibilidade, é você poder usar o mesmo carro em categorias diferentes. Algo que na época acho que o pessoal da EA não pensou nesse ponto. Por isso que temos a opção de um carro por categoria. Bem, agora que falamos dos fatos sobre o Pro Street, vamos para as curiosidades sobre esse game. Você sabia que esse NID pode ser chamado de o primeiro simulador de corridas da Electronic Arts? Pois é, esse NID, apesar de possuir algumas falhas, ele serviu de base para alguns jogos, como Need for Speed Shift, que foi melhorado pela empresa Sliding Mag, em parceria com a empresa Electronic Arts, e o jogo Real Racing 3, que foi aprimorado para Android e iOS, que aliás, descansa em paz. Mas enfim, esse game serviu também de base para a empresa Forza Horizon, que está de pé até os dias de hoje, com o lançamento do Forza Horizon 6. Aliás, outra curiosidade sobre esse game, você sabia que o Need for Speed Pro Street serviu de propaganda para as outras empresas? Pois é, empresas como Mitsubishi e Nissan aproveitaram o lançamento do Pro Street como forma de divulgação dos seus mais novos produtos, como o Lancer Evo 10, no caso da Mitsubishi, e o GT-R R35, que a propósito é o primeiro jogo da saga Need em que ele aparece, e isso lá em 2007. E falando no GT-R R35, a versão Proto também apareceu no Pro Street. E por incrível que pareça, quando modificado, é mais forte que o modelo de produção. As ideias. E falando sobre a questão de carros, vamos falar sobre a quantidade de carros presentes no game. Bem, na versão de PS2 temos ao total cerca de 46 carros, o que já é de bom tamanho, se comparado com o Most Wanted, que tem cerca de 33 carros. Só que se você for para a versão de PS3, temos um total de cerca de 56 carros, entre eles o Camaro SS Concept, o Lexus IS 350 e o Honda NSX, carros que infelizmente não estão na versão de Play 2, sem contar os carros do pacote de DLC na versão de PS3, que vem com Bugatti Veyron, Koenigsegg CCX e McLaren F1. As ideias. Mas bem que poderiam ter alguns outros carros na versão de PS2 também, hein? Ao invés de 46, poderiam ser, sei lá, 50.
E foi isso, pessoal. Espero que esse foi o vídeo que demorou um bocado de tempo para poder gravar aqui, mas espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal para vocês não só darem um apoio pro canal, como também ajudar no crescimento dele. Ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum dos próximos vídeos. E é isso, pessoal. Valeu, até mais. Até próximo vídeo. Valeu.